hora das notícias do Esporte Clube do Recife. Alô, Vinícius Calado chegando com as informações do Leão da Praça da Bandeira. Grande abraço, bom dia! Valeu, um abraço a vocês, um abraço a todos que estão conosco esta quinta-feira, dia que se inicia ainda com repercussão daquele episódio lamentável, podemos até que dizer criminoso, que aconteceu ontem à tarde no CT do Esporte. Membros de organizada marcaram um protesto via internet no CT, ali na frente do CT Rubro Negro, em Paratiba Paulista, só que esse protesto, que seria inicialmente na área externa, descambou para uma invasão. Houve depredação do patrimônio do esporte, portão arrombado, pessoas que pularam o muro e foram até a área interna do CT, onde tiveram contato com jogadores, membros da comissão técnica e também da diretoria do esporte. O presidente Yuri Romão não estava no CT leonino no dia de ontem. Nesta conversa, que não foi nem um pouco amistosa, membros da principal organizada do clube, que já mudou várias vezes de CNPJ, de nome, inclusive está com um nome novo, teve nesse diálogo ameaças, coação e, num dado momento, agressão ao atacante Pablo, que foi pego, como se diz na gíria popular, pela beca, teve um tapa no peito e, no final das contas, o esporte emitiu uma nota oficial acerca do episódio. O Leão disse que vai tomar as medidas cabíveis para buscar não só a identificação, mas como a punição dos responsáveis pelo episódio de ontem, a invasão ao CT. Na nota oficial do esporte, abre aspas, o Esporte Clube do Recife repudia veementemente a invasão ocorrida na tarde desta quarta-feira ao centro de treinamento promovida por integrantes de torcidas organizadas. Durante o episódio, houve coação contra atletas, membros da comissão técnica e funcionários do clube, condutas absolutamente inaceitáveis. O clube informa que tomará todas as medidas cabíveis para identificar e punir os responsáveis com apoio das autoridades competentes. O esporte ressalta que tinha conhecimento prévio da presença de torcedores na área externa do CT e havia se organizado para escutar suas reivindicações com a participação de todos os membros do departamento de futebol. No entanto, de forma inaceitável, houve a invasão das dependências do centro de treinamento, com depredação do portão de acesso e intimidação a profissionais em um ambiente que deve ser resguardado para o trabalho e para a integridade física de todos. Havia segurança privada no local e a polícia militar foi acionada, chegando ao CT ainda durante o ocorrido. O esporte reforça seu compromisso com a segurança de seus colaboradores e torcedores e seguirá trabalhando firmemente pela promoção de uma cultura de paz em todas as suas atividades dentro e fora de campo. Fecha aspas para a nota rubro-negra. É aguardar o que efetivamente o esporte vai fazer, além da nota, para buscar essa punição a esses membros de organizada que se vangloriaram em vários vídeos que rodam pela internet de todos terem antecedentes criminais, dizendo que sabiam de A, B e C do elenco do esporte, passava tempo, circulava com a família, claramente ameaçando a integridade, fazendo um terror psicológico para cima do elenco rubro-negro. O esporte, que iniciou ontem no centro de treinamento, apesar desse episódio, pós a invasão, os jogadores realizaram a primeira atividade visando o jogo contra o Botafogo, domingo, 5h30 da tarde, na Ilha do Retiro. Para esse duelo, cresce a expectativa do torcedor e também da comissão técnica de pelo menos 3 dos últimos reforços estarem regularizados e à disposição para esse jogo diante do clube carioca. São 3 peças para o setor ofensivo: Mateuzinho, Derek Lacerda e Inácio Ramírez. Mateuzinho e Inácio Ramírez ainda necessitam serem regularizados. Derek Lacerda já teve o nome publicado no BID. Esses 3 ficando à disposição devem não só compor o grupo de relacionados, como também algum deles pode pintar no time titular leonino. O esporte que fez promoção no ingresso, novamente, assim como a ação diante do Ceará, para que o torcedor, nesse momento ruim, conturbado e sem vitórias, chegue junto, após, seja essa 12ª peça no campo, para que o esporte consiga, diante do fortíssimo Botafogo, vencer a primeira na Série A do Brasileiro. Até amanhã, primeiro lote de ingresso, com entradas a partir de R$15,
No segundo lote, a partir do sábado, ou somente no sábado, com ingressos a partir de R$20, dia da partida no domingo, ingressos para o sócio a partir de R$50, não sócio a partir de R$100. A parte de comercialização, o check-in iniciou desde ontem, mas logo mais, ao meio-dia, é que o público geral vai poder garantir a sua entrada para o jogo do próximo domingo. Não tem como a gente não falar dessa situação lamentável, triste e criminosa em relação à invasão do CT do Sport, Thaís. Pois é, Maílson, a gente começa, né, falando sobre isso, essa situação realmente que acaba chegando à beira do lamentável em relação a isso, e é importante a gente dividir em alguns tópicos. Primeiro, eu acho que é interessante pensar o posicionamento que se teve o Sport e também um posicionamento que chegou a beirar, né, um pouco contraditório do que o Sport disse que foi da polícia. Em nota, né, houve um comunicado de que, primeiro o Sport deu um alerta de que havia tido uma invasão. A polícia disse que não houve uma invasão no CT, que foi algo concedido e que acabou sendo como uma forma de pacífico, né, entre aspas, a gente coloca essa situação. E aí a gente pega, por exemplo, o perfil das torcidas organizadas. O que aconteceu beira muito o que acontece normalmente dentro das torcidas organizadas. Como eles agem com as coisas. Mas aí que tá, Maílson, quem é que dá essa abertura? Quem é que dá essa abertura? Eu puxo muito do ponto em que torcidas têm o seu papel dentro de campo, na arquibancada, de fazer a festa. É a contribuição que o clube precisa realmente para fazer tudo acontecer. Não tem como a gente não falar sobre isso. Tem uma grande contribuição. Mas o que tem por fora disso, como por exemplo, uma cena em que o Sport está num período ruim. Todo mundo sabe disso, o Sport está em última colocação do principal campeonato com milhões de investimento, com torcedores lotando o estádio, indo atrás, indo em qualquer lugar do Brasil para buscar esse objetivo, para tentar uma contornação. Há diversas promessas e de tentar mudar esse cenário e nada acontece. Isso é desgastante, ok, mas isso é o suficiente para ameaçar jogadores? Isso é o suficiente para coagir, puxar Pablo pela camisa, como por exemplo, a gente vê que o protesto... Dizer que tem antecedente criminal... Dizer que tem antecedente criminal, como eu tô dizendo, isso beira o que é torcida organizada. Não tô generalizando, mas beira o que é torcida organizada. E aí que tá, reclamam tanto da mídia, mas eles mesmos acabam fazendo um cenário para que se fale sobre isso. Eu tô ressaltando aqui, existem pontos bons na torcida organizada, mas tem muitos pontos contraditórios. Mas aí que tá, vamos lá. O Yuri Romão, ele contou com o apoio da principal torcida organizada. Nesse protesto não teve só torcida organizada, teve torcida organizada, influências, torcedores comuns, enfim. Teve uma grande massa realmente com essa revolta pela situação. Mas puxando ainda para a principal torcida organizada do esporte... ela teve uma influência nessa manobra do Yuri Romão na reeleição, né? Nessa eleição. Aí que tá. Cadê o Yuri Romão nesse protesto? Cadê o presidente do Sport? Por que só tava lá jogadores e alguns dirigentes? Dirigentes, inclusive, que chegaram agora. Cadê a principal pessoa responsável por isso? Por que não tava lá? Por que abriu as portas? Porque dizem que foi invasão. Aí vem a contradição. De um lado e do outro. Né? Eu fico me perguntando qual é a massa de manobra que tá por aí. Isso puxa muito mais pro clube do que pra polícia. E aí a gente pega, por exemplo, o momento que o Sport tá, um momento desgastante, um momento em que, inclusive, eu vendo muitos comentários, aí eu vou pegar comentários de torcedores que defendiam esse protesto, dizendo mais ou menos assim, Maílson. O momento que o Sport tá, dava pra ser até pior. O Sport os jogadores deviam agradecer que só teve isso. Isso não foi nada, precisa pressionar, mostrar que tem que ser homem pra jogar no Leão. Ok, quer trazer pressão pro clube? Quer trazer pressão pros jogadores? Ok, agora também não pode tirar de que esses momentos de que o Sport tá com índice ruim de aproveitamento, que tá no momento ruim,
e que a torcida tá querendo pressionar para mostrar que não é moleza, tá por aqui. Inclusive, palavras do próprio zagueiro Chico, né? De que muitos jogadores não entendem o que é ser esporte, acaba trazendo essa atmosfera e também colocando pressão nessa situação, junto também com agressão, junto com ameaças. Uma coisa não anula a outra. O querer de trazer pressão não anula o fato de que foi ameaça, não anula o fato que foi agressão. O querer de pressionar para mostrar que não é moleza, tá no esporte, por exemplo, querem seguir por essa linha, mas isso não anula que vai marginalizando a torcida mais do que já é marginalizada pela mídia e em decorrência de tudo isso. Então eu acho que é importante pensar que o principal culpado do que o esporte está vivendo hoje não estava lá. Então, para mim, esse protesto, ele teve sua validade em partes, mas a situação de buscar essa agressividade, que é algo que, para mim, não vai adiantar de nada, já pode marcar um protesto para segunda-feira, porque o esporte pode perder para o Botafogo. Então, se for cada vez que o esporte perder, fazendo um protesto com os jogadores, isso vai adiantar de nada. É capaz de alguém pedir uma rescisão de contrato, os jogadores não quererem vir depois de tudo isso. Como eu tô dizendo, a torcida pode ter seus motivos pelo momento que o esporte está vivendo, mas eu não acho que a colaboração maior que o esporte vai ter em relação a isso vai ser esse protesto, não. Infelizmente, depois de acontecimentos lamentáveis, repudiantes que aconteceram ontem no CT do Esporte. De novo, trabalhadores são intimidados, agredidos fisicamente por marginais de torcidas organizadas e mais alguns, infelizmente. Não só eles, tá? Mais alguns que também estavam lá. Eu quero dizer àqueles que estiveram ontem lá que, preste atenção na frase, o Botafogo é amplo favorito contra o Sport na Ilha do Retiro. Deixa eu repetir. O Botafogo é amplo favorito contra o Sport na Ilha do Retiro, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Essa intimidação, essa baderna, vandalismo, agressão e ameaça que vocês fizeram aos jogadores do Sport, de nada adianta. De nada adianta. Ponto final. Vocês foram intimidados, não é para intimidar ninguém, em absoluto, daquela maneira que fizeram ontem, né? Dando tapa no peito de atleta, de Pablo, também no de Rafael Thierry, puxando pela beca Pablo, gritando na cara do jogador. Interessante que esses caras só são corajosos em bando, né? Em bando. Né? Marginais corajosos, em bando. Assim é muito bom, né, irmão? 200, 300, só assim que eles intimidam, né? E se dizem muito homens sendo assim. Bom, mas eles estão indo fazer intimidação para quem não tem poder de resolução. Jogador e técnico não contrata, jogador e técnico não monta elenco, eles são contratados. Não foi Pablo que levou uma tapa no peito, que gastou 15 milhões em Carlos Alberto, 9 milhões em Matheus Alexandre, 12 milhões em Rodrigo Atencio. Não foi ele, não. Não foi ele que fez isso. E nem eu estou querendo dizer de jeito nenhum que quem fez merecesse ser intimidado. Claro que não. Mas eu só estou dizendo o seguinte, que foi uma grande perda de tempo, né? Mobilização de alguns caras, velho, que falam na internet para a torcida do Sport, para ir para o CT, fazer isso, cobrar de quem não tem poder de resolução nenhuma. Quem tem poder de resolução é o sócio no dia da eleição. Será que não dá para o pessoal raciocinar quanto a isso? É tão difícil mesmo. Pensar que é no dia do voto que você vai decidir o que é melhor para o seu clube e não com esse tipo de atitude burra, idiota, como os caras fizeram ontem. É impressionante. Não vai melhorar em nada o futebol do Esporte. A gente fica esperando, inclusive, uma quinta-feira, sei lá, 1, 2, pode dizer, velho, eu não quero mais nem ficar aqui. Não sei. Né? Pode ser que aconteça. E o cara não estaria errado, sendo ameaçado assim, né? Na cara dura, de maneira covarde, como foi. Que é um protesto que eu já vi a torcida do Sport fazendo nos anos 2000. Acho que, inclusive, exatamente no ano 2000, lotaram a Ilha do Retiro, porque outra atitude que aí o co-irmão está fazendo de maneira também pouco inteligente, a torcida do Santa com público zero. Não, a torcida do Sport lotou a ilha, se eu não me engano foi 2000, tá, gente? Lotou a Ilha do Retiro e com a ilha cheia pediram fora Bivar. E aí a ilha inteira, de ponta a ponta, gritava fora Bivar. Eles estavam descontentes, porque o Luciano Bivar havia prometido que em time que se ganha, em time que está ganhando não se mexe, e ele mexeu. E o Sport perdeu
a conquista do hexacampeonato. Então, a torcida lotou a ilha e gritou que não queria mais aquele presidente lá. Foi uma forma de protesto. A democracia precisa existir, o torcedor e sócio precisam dizer se estão gostando ou não, mas essa é uma maneira democrática. Dentro da esfera desportiva, eles foram lá no local que o torcedor tem que estar, que é na arquibancada, que é na social, é ali que ele tem que estar, e lá no local que eles devem estar, fizeram o protesto. E não indo no local de trabalho dos jogadores, que é o CT, que não é lugar de torcedor, para estar lá intimidando os caras. Então, assim, foi muito triste ver tudo que aconteceu ontem de novo, e só quero repetir mais uma vez. Dito isso, Botafogo é amplo favorito contra o Sport. Esse protesto de vocês não valeu de nada.